Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Hoje é sábado, dia 8 de julho de 2023 e começa agora o Geo Explica especial sobre a reforma tributária. Já vou adiantando que esse tema é um tema bem delicado, pessoal, bem complexo, difícil de explicar, então o nosso vídeo vai ser mais longo hoje, certo? Bem mais longo do que a gente está acostumado. Outra coisa, antes de começar, tá? Isso aqui não é um vídeo para expressar uma opinião sobre a reforma tributária. É um vídeo explicativo, como o nome do quadro já diz. Geo Explica. Então nós vamos explicar o que é a reforma tributária, o que vai mudar, pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar lá então, pessoal. O que é essa reforma tributária? Há quanto tempo ela está sendo discutida, certo? E por que ela está sendo aprovada agora? Então, primeiramente, o que é a reforma tributária? A reforma tributária aprovada no último dia 6 de julho de 2023, na última quinta-feira, ela substituiu 5 impostos, 3 impostos federais, um imposto estadual e um imposto municipal, por um imposto único. Então, quais são esses impostos que foram substituídos? Então, os impostos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, certo? Impostos federais que têm um peso muito grande, principalmente sobre os produtos industrializados. Aí, o ICMS, que é um imposto estadual, o grande responsável pela guerra fiscal lá nos anos 90, né? Um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E o imposto municipal, que é o imposto sobre serviços. Então, toda vez que você vai no dentista, por exemplo, incide esse imposto municipal, que é o ISS, o imposto sobre serviços, certo? Esses 5 impostos serão substituídos gradativamente por um imposto único, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Bom, o que é o IVA? Então eu já falei, né? O Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é que eu tenha 2 alíquotas sobre o mesmo imposto. Uma alíquota federal, o que isso quer dizer? A verba deste imposto vai para o governo federal e ele vai dizer qual é a destinação desse imposto, certo? Que seria o equivalente, então, aos 3 primeiros impostos, o IPI, o PIS e o COFINS, certo? E aí, uma segunda alíquota estadual e municipal de administração dupla, que seria equivalente ao ICMS e o ISS. Por que isso, Vinão? Para que nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal percam a arrecadação. Então, por isso que ele será um imposto com 2 alíquotas, certo? A primeira alíquota será em torno de 0,9% e será destinada ao governo federal. A segunda alíquota do imposto, ela será estadual e municipal e será de 0,1%. Como eu já adiantei no início do vídeo, é um tema bastante complexo, então a gente vai e volta várias vezes para ficar claro o entendimento para vocês. Como irá funcionar e qual é o grande objetivo desta primeira parte da reforma tributária, tá? Então, o novo imposto tem por objetivo simplificar a tributação. Então, veja, eu vou estar acabando com 5 impostos e substituindo por um imposto com alíquota dupla, ou seja, uma parte do imposto de destinação federal, outra parte do imposto de destinação municipal e estadual, certo? E o grande objetivo, além de simplificar, é acabar com o chamado efeito cascata. O que é o efeito cascata? Quando eu pago mais de uma vez imposto sobre o mesmo produto. Então ele é tributado na origem, no transporte, no comércio, no consumo. Isso é o chamado efeito cascata. Então quando eu tenho uma cobrança federal, municipal, estadual, eu cobro várias vezes o mesmo imposto sobre o mesmo produto. O que em tese, o que em teoria, encarece o preço desse produto. Certo? A implantação deste IVA, ela será gradativa, ela será gradual, entre 2026 e 2032. Como que vai funcionar isso, pessoal? Então, os 3 primeiros impostos, o IPI, o PIS e o COFINS, eles já serão substituídos gradativamente entre 2026 e 2029. O ICMS e o ICS será por último entre 2029 e 2030.
2032. Continuando então, pessoal, vocês devem ter visto que o quadro mudou, né? Essa é a mágica da edição. Então, além dessa implantação em 2032 do IVA, da substituição de 5 impostos por um imposto único de alíquota dupla, existem outros pontos que precisam ser abordados com relação à reforma. Então, quais são os outros pontos principais da reforma? Obviamente, a gente não vai falar de tudo, porque nem tudo ainda foi votado. Apesar do projeto base da lei ter sido aprovado na data do dia 6 de julho, em turno duplo no Congresso, ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado, os destaques precisam ser votados, existem vários outros pontos e o processo, então, ele é lento. Fora que ele só vai começar a ser aplicado, posto em prática a partir de 2026, vai ter um período de transição até 2032, como a gente falava no quadro anterior, certo? Outros pontos importantes, então. Primeiro ponto, isenção sobre os produtos da cesta básica. Pessoal, entendam uma coisa, não existe mágica, não existe mágica. Existe uma frase bem famosa, se alguém recebe sem trabalhar, significa que alguém está trabalhando sem receber, certo? Se o governo vai tirar de algum lugar, ele vai ter que colocar em outro. Então, para reduzir os impostos sobre a cesta básica, ele vai ter que cobrar mais imposto de alguém. Por isso vai existir o chamado imposto do pecado. Então, o que seria esse imposto do pecado? Produtos prejudiciais à saúde, como álcool e cigarros, que já custam caro, que já tem um imposto muito alto, uma alíquota que supera os 70%, eles vão se tornar ainda mais caros. Claro que, se você pensar do ponto de vista da saúde, do impacto que isso causa, é uma forma de você impedir ou diminuir o uso desses produtos. Por outro lado, a gente viu que nos anos 90 houve a enxurrada dos cigarros paraguaios, digamos assim, no Brasil. Quem quer fumar, vai fumar, independente de ser um cigarro legalizado ou ilegalizado. A gente já está vivendo um problema muito sério, que é a febre do cigarro eletrônico, o tal do pod, que no Brasil é contrabando. E a fiscalização não coíbe esse tipo de coisa. Pelo contrário, a gente está vendo que isso está proliferando, inclusive nas escolas, certo? Então, é uma situação muito complexa, para a gente resumir num vídeo de 10 minutos, certo? Mas, se eu vou tirar de algum lugar, eu preciso colocar em outro. Outra questão muito importante, que discute-se muito. O rico deve pagar mais impostos, como é nos países desenvolvidos, a França, por exemplo, a Alemanha, onde quem é rico tem que pagar mais imposto. Então, o governo resolveu criar um IPVA para jatinhos, lanchas, iate e outros tipos de artigos de luxo. Produtos que hoje não pagam imposto e que passarão a pagar, certo? Outro ponto importante, o aumento progressivo sobre o ITCMD. O que é isso aqui, A sigla é bem complicada, É o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, que é um imposto basicamente sobre heranças. Então o governo ele quer aumentar progressivamente o imposto sobre heranças. Só que ele não deixa claro que heranças. Heranças de quem? Certo? Se são só dos mais ricos, da população de um modo geral, tá? Outro ponto, e aí é um ponto que precisa ser muito discutido, a atualização da tabela do imposto de renda retido na fonte, o famoso imposto de renda, cuja declaração ocorre todo ano, o famoso leão, certo? Hoje a maior alíquota ela é de 27,5%. E grande parte da população, mesmo quem não tem lá um super salário, um mega salário, já paga os 27,5%, certo? Então, é uma questão que debate-se muito. É claro que isso aqui é algo superficial, não é algo esmiuçado, detalhado, porque como eu falei, na transição de um quadro para o outro, nem o próprio governo ele já tem uma proposta final. Isso é a proposta inicial desta reforma tributária. E aí eu separei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos dessa reforma que a gente deve levar em consideração antes de fazer qualquer tipo de análise. Como eu falei lá atrás no início do vídeo, não é para dizer que a reforma está certa nem que a reforma está errada. É para explicar o que é a reforma e o que ela se propõe a mudar. Então, pontos positivos que precisam ser destacados. Primeira coisa, o fim do efeito cascata, que é o pagar mais de uma vez o mesmo imposto sobre o mesmo produto.
na escala federal, estadual e municipal. Segundo ponto, a simplificação do sistema tributário. Quando eu troco, como é no caso do IVA, 5 impostos por um, isso é positivo. Por mais que o valor do imposto não diminua, pessoal, mas simplifica, faz com que você entenda melhor o processo tributário, né? Porque o processo tributário ele não é claro para muitas pessoas. Terceiro ponto, a atualização do imposto de renda retido na fonte, como eu falei para vocês. Será que realmente todo mundo no Brasil tem que pagar os 27,5%? Porque quem é rico de verdade, vocês sabem, eu falo isso em muitas aulas, quem é rico de verdade vira PJ, vira pessoa jurídica, e ele não precisa pagar imposto de renda. E aí a alíquota da pessoa jurídica, ela é bem mais baixa. Aí você pode argumentar comigo, Vinão, mas daí ele não tem fundo de garantia, ele não tem INSS. Pessoal, quem é rico de verdade, o cara sabe investir, ele cria a previdência privada dele, ele cria os mecanismos. Eu preferiria pagar 6%, 8% de imposto como pessoa jurídica do que pagar 27,5% como pessoa física. Então, o imposto ele tem que ser igual para todo mundo. É igual a história do jogador de futebol. O jogador de futebol recebe salário e direito de imagem. Você sabe por que ele faz isso? Porque o salário ele recebe como trabalhador. O direito de imagem ele recebe por meio de uma empresa que cuida dos direitos de imagem dele. E aí o imposto é muito menor. Ou seja, é uma forma legal dele burlar o sistema tributário. Certo? Então, essa atualização do imposto de renda ela é algo positivo. E por último, a modernização do sistema. O atual sistema tributário brasileiro é da década de 60, pessoal. Nós estamos em 2023. Então está na hora de modernizar. Essa reforma ela já deveria ter acontecido muitos anos atrás. Agora, é óbvio que existem pontos negativos. E o primeiro ponto que está dando a maior discussão, que inclusive fez com que o governador de São Paulo, o Tarcísio, brigasse com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro bateu o pé, falou que era para os deputados de São Paulo votarem contra a reforma e muitos acabaram votando a favor depois que o governador Tarcísio ele interviu e falou que era favorável à reforma tributária, que é a federalização dos impostos. Ou seja, hoje os impostos eles são claramente divididos entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Com esta reforma tributária, eu concentro muito poder na mão do governo federal. Sendo que quem é que sabe onde que os impostos precisam ser aplicados? Quem está na ponta, pessoal, ou seja, o município. Então, ao invés de eu diluir ainda mais os impostos e dar poder para os municípios, afinal eles estão na ponta do processo, né? Eu estou concentrando os impostos no início do processo, ou seja, no governo federal. Então dá um poder muito grande para o governo federal. Segundo ponto, não diminui a carga tributária. Como eu falei aqui no início, explicando. Se eu tiro de um lugar, eu preciso colocar em outro. Por quê? O governo ele não está disposto a fazer uma reforma política também. O governo não está disposto a fazer uma reforma tributária, uma reforma previdenciária de verdade. Não aquela fake como aconteceu lá no governo Temer. Entendeu? Reforma previdenciária de verdade é incluir absolutamente todo mundo. Inclusive funcionário público. Inclusive quem já está aposentado. Certo? Então, se não diminuir a carga tributária, por que não está diminuindo? Que reforma é essa? Claro, como eu falei nos pontos positivos, o fato de modernizar é algo positivo, mas ela não diminui. Você não vai pagar menos imposto de verdade mesmo, porque o governo não está cortando gasto, entendeu? Não deixa claro as alíquotas, a gente não sabe quanto realmente a gente vai pagar de imposto. Aí você está falando, mas não, no outro quadro você falou que a proporção seria 0,901. É que na verdade é assim, 0,901 porque 90% do valor do imposto vai para o governo federal e 10% para o governo estadual e municipal para ser dividido. Essa é a alíquota da divisão do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Mas estudiosos falam que para o governo não perder a arrecadação, o IVA teria que ser de 25%. Ou seja, para esta caneta aqui que eu compro para dar aula, para escrever aqui no quadro, que custa em torno de R$14, 25% dela seria o quê? Imposto. Tá? Vamos fazer uma conta rápida aqui? R$3,50. 25% de R$14 é R$3,50. Então, de R$14 da caneta,
3,50 seria imposto. Apenas o IVA. Lembrando que o IVA ele não acaba com todos os impostos, ele unifica impostos que já existem, certo? Quarto ponto, a possibilidade de novos impostos. Quando o arcabouço fiscal for aprovado, o arcabouço fiscal eu já falei em outro vídeo, só você voltar lá nos GeoExplicas anteriores, no Geografia em 5 minutos, tem um sobre o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele atrela os gastos públicos à arrecadação. Então, se o governo entender que ele precisa aumentar a arrecadação, ele precisa aumentar os gastos, ele pode aumentar a arrecadação, criando novos impostos. Então, esta reforma tributária, ela, por um lado, ela é muito positiva, mas, por outro, ela é muito negativa também. E, por fim, o fim da guerra fiscal. Por que esse ponto ele é tão importante? Se eu estou extinguindo o ICMS, que é um imposto estadual, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, eu automaticamente ponho fim à guerra fiscal. O que foi a guerra fiscal, pessoal? A guerra fiscal foi uma medida muito positiva que ocorreu no Brasil logo após a implantação do Plano Real nos anos 90. Por quê? Muitas indústrias começaram a vir para o Brasil. E a grande questão é, não cabiam todas essas indústrias no eixo Rio-São Paulo. Então essas indústrias teriam que obrigatoriamente se instalar em outros locais. A pergunta é, como que eu vou escolher aonde que eu vou instalar a minha indústria? E aí o ICMS dava poder de barganha para os estados. O estado do Paraná, que é o estado onde eu moro, né, o estado onde eu gravo Geografia em 5 minutos, o Geo Explica, o Geo Resolve, o estado onde está o AprovaGel, foi um dos mais beneficiados pela guerra fiscal nos anos 90. Por quê? Porque ele tinha poder de barganha. O que o governador da época, o Jaime Lerner, fazia? Ele reduzia o ICMS para atrair a indústria para o estado do Paraná. Aí você fala, mas o estado não perde, professor? Ele perde no curto prazo, na arrecadação, mas ele ganha no longo prazo, porque uma indústria está vindo para o estado. Se eu acabo com o ICMS, se eu acabo com a autonomia do Estado, eu acabo com a possibilidade de barganha dele. E as futuras indústrias que virem para o Brasil, qual que vai ser o critério? Será que não vai ser um critério político? Será que não vou inventar outra coisa? Então, isso traz até uma certa insegurança sobre para onde que as indústrias vão, para onde que a indústria vai crescer, já que não vai mais ter diferença de impostos entre os estados, não vai mais existir esse atrativo, certo? Esse foi o Geo Explica de hoje. Como eu falei lá atrás no início do vídeo, é um vídeo longo, pesado, ele não tem por objetivo dar uma posição final sobre a reforma tributária, pelo contrário, como o nome diz, ele é um vídeo explicativo, onde eu explico para vocês os principais pontos da reforma tributária, os pontos positivos e os pontos negativos. Lembrando que, nesse período de férias escolares, a AprovaGel vai ter algumas mudanças. Os vídeos vão ser postados, eu vou avisando vocês, certo? Outro ponto importante, nós estamos na nossa campanha do segundo semestre. Você que ainda não faz parte do nosso grupo de estudos, não contratou o nosso curso de básicas, específicas, atualidades e geografia do Paraná, ainda dá tempo. Clica no link na nossa bio, se informa, manda uma DM no Instagram, certo? Que aí com certeza a gente vai entrar em contato com você rapidinho e vai explicar como que funciona, valores, pagamentos. A gente está com uma promoção bem especial na nossa campanha do segundo semestre, que é o Aprova no AprovaGel. E por último, pessoal, curta, comente, compartilhe, marque um colega que ainda não conhece o AprovaGel para esse trabalho crescer ainda mais. Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo Geo Explica.